No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 37 ao 44. Nós estamos na aula de arqueologia. Quem é que gosta de arqueologia? Levanta a mão. Só uma pessoa. Ok. Então o resto de vocês viram bater, vocês vão ter que gostar, faz parte, né? São aquilo que nós chamamos ossos do ofício, né? Se vocês fossem estudar para ser, por exemplo, policial, o que vocês acham que vocês iriam estudar? Vocês acham que vocês iriam estudar somente leis, aprender a atirar, aprender como é que chama? Prender o bandido? Vocês iam ter que identificar cenas de crime, vocês iam ter que lidar com corpo morto, com pedaços de gente mutilada, decomposição. Tem essa parte. Tem muita gente que fala assim para mim: eu quero estudar para ser médico, mas não aguento fazer exame de sangue, desmaio na hora que vê sangue, né? Então, tudo que você for estudar vai ter uma parte difícil, vai ter uma parte complicada. Quem estuda teologia vai ter que estudar também conceitos complicados, como, por exemplo, a arqueologia. Eu amo história, eu amo arqueologia, porque para mim ele acentua mais ainda aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já sabemos, aquilo até que nós cremos, nós podemos até mesmo visualizar. Nós vamos ter muitas vezes segmentos como a ciência, que quer contradizer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela fala de ciência, mas a palavra de Deus não é um livro de ciência. Tem os historiadores que querem contradizer também as escrituras sagradas, dizendo assim que tal coisa nunca sucedeu, nunca aconteceu, tal rei nunca existiu, etc, etc. Mas a Bíblia ela não foi escrita para explicar a história. A Bíblia é a palavra de Deus que contém também a história que muitas das vezes nós entendemos. Tem muitas coisas na Bíblia que é chamado de um outro nome, é chamado de uma outra forma, que muitas das vezes não vai bater com aquilo que nós conhecemos hoje, não vai bater com a ciência, não vai bater com os historiadores, porque muitas das vezes o que aconteceu naquela época foi narrado de um prisma espiritual. Muitas das vezes o nome dos reis na época era conhecido pelo povo judeu de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Então, por isso que a Bíblia, ela não é um livro de história, não é um livro de ciência, mas ela contém todas estas coisas. A Bíblia não é um livro de arqueologia, mas a Bíblia fala de lugares históricos onde as coisas aconteceram. Amém? Até os dias de hoje me surpreende muito, porque em Israel, que é um lugar minúsculo, muito pequeno demais, ainda nos dias de hoje eles encontram coisas ali que estão escondidas debaixo da terra, né? E eu fico assim impressionado, porque já se passaram mais de 2000 anos da volta que Jesus veio, e eles ainda estão encontrando fragmentos da época de Jesus e até mesmo da época do Antigo Testamento, comprovando realmente que a palavra de Deus ela é a verdade. Amém? Então você que não gosta de arqueologia, passe a amar. Quando você começar a pesquisar, você vai perceber que vai fazer muito mais sentido a palavra de Deus. Amém? Lucas 19, versículo 37, vai dizer assim para nós: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui Jesus está fazendo uma comparação, dizendo que o coração daqueles homens estava tão duro, que era mais fácil as pedras clamarem a Deus do que eles. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados,
e te derrubarão, a ti e os teus filhos dentro de ti que estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Essa aqui é a palavra do Senhor Jesus, que ele declara, né, sobre o povo judeu, que não reconheceu o tempo da visitação de Deus, o tempo do Messias, né? E aqui Jesus ele faz uma colocação muito importante, a qual nós estamos vendo nos dias de hoje. Jesus ele falou que se eles tivessem recebido a salvação, muitas coisas teriam sido diferentes para o povo judeu, mas por eles terem negado o Messias, então eles iriam sofrer. Hoje você olha o Estado de Israel, um Estado minúsculo, cercado por várias nações muçulmanas que odeiam o povo judeu, que querem acabar com o povo judeu, e você vê as guerras acontecendo nos dias de hoje, em cumprimento àquilo que Jesus ele disse. E Jesus ele profetizou essa palavra, né, quando ele estava onde? Aqui fala de uma localidade. Aonde que Jesus estava quando ele fez essa declaração? Aonde? Monte das Oliveiras, perto. Eu chegava perto da descida do Monte das Oliveiras. É muito importante você olhar no mapa, aonde fica o Monte das Oliveiras. Eu coloquei ali uma postagem, uma pergunta semana passada, o que existe sobre o Monte Sião? Ninguém respondeu. O que está lá no Monte Sião? Quem sabe? O Monte Sião fica onde? A cidade de Jerusalém fica onde? Como que é chamado aquele lugar? Que monte que é aquele? Quem sabe? Vamos estudar arqueologia, vamos estudar geografia. Amém? Vamos lá então. A introdução. Conseguiram aí, pessoal? Amém. Vocês são anjos. Vocês são da tecnologia. Então vamos lá. A nossa introdução. No mundo civilizado, no mundo antigo Oriente, exceto a Bíblia, não havia sido conservado nenhum acervo literário. A queda dos antigos impérios da Babilônia, Síria, Egito e Pérsia levaram ao desaparecimento dos velhos povos orientais, excluindo os judeus. Durante quase 2000 anos eram os livros bíblicos e as obras dos escritos grego-romanos a única fonte de informação sobre o lendário mundo oriental antigo. Isso é um pouco contradizente, porque a arqueologia vai provar que vários artefatos já continham a história desses impérios. A pá, isso é verdadeiro. A pá, aquele instrumento de escavação, dos investigadores descobriu para nós não só cidades e palácios antigos, como também a vida espiritual daqueles povos, onde ficava o berço da nossa cultura contemporânea, as suas criações literárias e artísticas e a sua concepção religiosa do mundo. Sim, é verdade, a guerra que aconteceu no passado destruiu muita coisa desses impérios, mas muita coisa foi conservada, né? Muita coisa foi preservada. As relações econômicas, políticas e espirituais entre Israel e os povos circunvizinhos já se percebem muitas das vezes na literatura bíblica, onde encontramos frequentemente os nomes de Babilônia, Assíria, não Síria, tá pessoal? Assíria, Pérsia e outros impérios. E aqui a gente vê o primeiro império mundial a ter ascensão sobre o mundo antigo, que é o Império Assírio. E isso é um tempo de 824 anos antes de Cristo. Então todo o Império Assírio dominou toda essa região aqui. Pode ver que foi o Egito, né, Israel, que está mais ou menos por aqui, aqui o Líbano, né, aqui era parte do Irã, Jordânia. Então esse é o primeiro império a ascender no mundo antigo. Depois nós vamos ter o Império Babilônico. O Império Babilônico
ele vai derrotar o Império Assírio, né? E esse vai ser o domínio do Império Babilônico. Essa parte todinha aqui. Vai se estender um pouco mais até o Egito. E depois nós vamos ver o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa que vai ser um império muito maior, que vai engolir o Império Babilônico. E você vai ver aqui que Israel vai passar a ser um estado vassalo do Império Persa. Depois os persas, eles vão ser dominados pelo Império Grego. E você vai ver que a dimensão do Império Grego, como que ele foi gigantesco. E ele vai para cá, alcançando até mesmo a Índia. E você vai ver aqui que Israel está no meio do controle de todos esses impérios. O Império Grego ele vai cair também e vai ser dominado pelo Império Romano. O Império Romano vai tomar conta de toda essa região aqui. O Império Romano estendeu-se desde Betrânia, lá em cima, a Israel, incluindo a Espanha e a Ásia Menor. Então aqui tem todo o Império Romano, que foi também nos dias de Jesus. Quando Jesus ele veio, o povo de Israel esperava que Jesus libertasse eles do Império Romano. O conceito do judeu era que o Messias vinha para libertar, salvar os judeus do Império Romano. E o Messias veio para libertar Israel dos seus pecados, veio para libertar os judeus dos seus pecados. E eles não reconheceram isso. Eles esperavam um Messias militar que libertasse Israel do Império Romano. O Império Romano foi o último império a dominar o mundo, né? O sexto império vai ser o império do Anticristo e o sétimo império vai ser o reino de Deus na terra. Amém? Até aí tudo bem? Depois que Israel, gente, ele é levado para o exílio babilônico e depois eles retornam para a sua terra, Israel nunca mais vai ter sua dependência, nunca mais. Ele vai se tornar um estado vassalo, ele vai ser levado para a Babilônia. Babilônia depois vai ser conquistado, aliás, eles são conquistados primeiro pelo Império Assírio, depois o Império Assírio conquista eles, o Império Assírio conquista Israel, agora a Babilônia vem e conquista o Império Assírio, Babilônia leva os judeus para o cativeiro, depois Babilônia vai ser conquistada pelo Império Persa, no Império Persa os judeus vão voltar do exílio para a sua terra, mas eles voltando para a sua terra não quer dizer que eles têm independência. Eles se tornam um estado vassalo. Eles pertencem agora ao Império Assírio. Depois o Império Assírio vai ser derrotado pelo Império Grego. Mesmo assim, Israel fica agora debaixo do domínio do Império Grego. O Império Grego vai ser dominado pelo Império Romano. Mesmo assim, Israel fica agora debaixo do Império Romano. E eles vão seguir dessa forma, gente, até que chegue um momento em que há uma rebelião contra o Império Romano, no ano 70. Aí Roma vem e destrui totalmente os judeus perdem então o seu território, aqueles que sobrevivem são espalhados pelo mundo afora, e os judeus só vão ser reunidos agora novamente na sua terra no ano de 1948. No ano de 1948, então, nasce o Estado de Israel, que naquela época, aquela região era simplesmente província da Inglaterra. Aí quando a Inglaterra entrega aquilo para os judeus e declara que ali agora é um território judeu, em 1948, já no dia seguinte, as nações árabes se reúnem para atacar Israel, para destruírem eles, porque eles não aceitavam que os judeus estivessem ali. Aí começa toda uma guerra que dura até os dias de hoje. Então, voltando um pouquinho, né? A arqueologia, a definição seria o estudo dos costumes e culturas dos povos antigos. Vem de duas palavras gregas, arcaios e logos. Preste bem atenção nisso. Isso vai cair na prova. Da onde que vem a palavra arqueologia? Vão ter que escrever lá. São duas palavras gregas que vêm de arcaios e logos. Estudo das coisas antigas. Olha só. As pessoas cavando, e cavar com pincel, várias coisas. Quem aqui já brincou de caçada ao tesouro? Só um.
Meu Deus, gente, vocês não tiveram infância. Santo Deus eterno Pai. Vou fazer um negócio bem legal um dia na igreja. Eu vou esconder 3 Bíblias. Dentro de cada Bíblia vai ter um prêmio. E eu vou esconder, vocês vão orar e perguntar para o Espírito Santo aonde elas estão escondidas. Quem encontrar essas Bíblias vai ficar com a Bíblia nova e vai ficar com o prêmio que está lá dentro. Qual é o prêmio? Não sei, você vai ter que encontrar. Vai estar escondido em qualquer lugar desse prédio. Mas você vai orar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar uma visão exatamente onde que está, e você vai aprender dessa forma, ouvir a voz do Espírito Santo e também a ter curiosidade de procurar o tesouro. Amém? Vamos lá. Então, a arqueologia, em termos práticos, limita-se a analisar fatos históricos da antiguidade, trazido à luz através da escavação de cidades, túmulos, das descobertas de relíquias. Então, aqui está um mundo antigo, né? Israel estava aqui na terra de Gozém. Onde que ficava Gozém? Onde que ficava Gozém? No Egito. Lembra que eles vão para o Egito? E José consegue um lugar para eles na terra de Gozém? Eles vão ficar aqui. E eles deveriam sair daqui e seguir essa rota aqui e entrar na terra prometida. Mas aqui, nesse litoral, os filisteus já estavam habitando. E os filisteus já estavam em guerra. Então Israel sai de Gozém, atravessa o Mar Vermelho, tem um encontro no Monte Sinai, e atravessa todo o deserto. Quando eles vão entrar em Cades Barnea, eles se rebelam contra Deus e tal, tudo. Aí tem que ficar rodando o deserto por 40 anos, para depois de 40 anos entrarem pelos fundos de Jericó. Vamos lá. Aqui é a terra de Gozém. Você vê que era uma terra fértil para pasto. Aqui é a península do Sinai. Já esqueceram, gente. Aqui é a península do Sinai. O monte Sinai está aqui. Ó. Ok? A arqueologia bíblica está voltada principalmente para os objetos encontrados na região da Palestina, do Egito e da Mesopotâmia. Ok? Aqui então está o Egito. Aqui então está. Aqui também está o Egito. Aqui está a parte da Mesopotâmia mais para cá. E a Palestina aqui para cima. Aqui a gente vê a arqueologia em andamento. Tem que cavar muito, tem que cavar com cuidado. Aqui seria a rota tradicional do Êxodo, esse ponto vermelho. Eles saindo do Egito, como eu falei já para vocês. E aqui em cima está Jerusalém. Funções da arqueologia bíblica. A arqueologia ilustra e explica a Bíblia. Ela revela como era a vida dos tempos bíblicos, o que passagens obscuras da Bíblia realmente significam e como as narrativas históricas e os contextos bíblicos devem ser entendidos. Então, isso aqui é uma visão do espaço, né, do território do Mediterrâneo. Então, a arqueologia autentica a Bíblia. Ela tem auxiliado a estabelecer a exatidão dos originais gregos e hebraicos e a demonstrar que o texto bíblico foi transmitido com um alto grau de exatidão. Tem confirmado também a exatidão de muitas passagens das Escrituras, como, por exemplo, afirmações sobre numerosos reis e toda a narrativa dos patriarcas. Quando você olha na Bíblia nomes difíceis, aqueles nomes não eram nomes dados simplesmente por serem escolhidos de forma aleatória, mas quando um altar era levantado em um determinado lugar, ali era dado um nome, como por exemplo, Betel. Quando é edificado um altar em Betel. Aí, aquela palavra Betel, ela tem um significado. Aí quando você vai estudando o nome das cidades, aí você vai entendendo o porquê que aquela cidade tem aquele nome, né? Então, no mundo antigo, eles não davam nome porque eles achavam bonito, eles davam um nome
por causa de circunstância, por causa de situações, por causa de momentos que estavam sendo vivenciados naquele lugar. Amém? Terceiro, a arqueologia suplementa a Bíblia. Os autores humanos, inspirados pelo Espírito Santo, narraram somente aspectos históricos, geográficos, etnológicos, importantes para a compreensão da história da redenção, deixando outros sem comentários. Como eu expliquei para vocês, fala-se sobre história, fala-se sobre lugares, onde Deus apareceu, onde Deus se manifestou. Mas a intenção não era explicar geografia, nem arqueologia e nem a história, mas sim aonde Deus se manifestou. Ok? Aqui é o mapa do mundo antigo. Vocês conseguem identificar? Aqui o mar Mediterrâneo. Aqui é onde está tendo um conflito agora, Israel com o Líbano. Né? E para cá, Golfo Pérsico, onde está tendo muito problema agora, Mar Vermelho. Né? E essa rota toda aqui agora, de novo, está em guerra. Como dizia Salomão, nada que aconteça nos dias de hoje que já não tenha acontecido já nos tempos passados. Deus nos ajude, Deus nos dê graça. A pedra de Roseta. Eu mandei para vocês lá, né, no chat hoje. O que seria essa pedra de Roseta? A pedra contém escritos antigos em demótico grego e hieroglíficos. Você sabe o que é hieroglíficos? É a linguagem dos egípcios. Os egípcios, quando você vê aqueles filmes, e você vê um monte de desenho assim, aquilo não é desenho, aquilo era a linguagem egípcia deles. E aquilo era chamado de hieroglíficos. Então, é tudo assim, personagem de lado, as pessoas estão de lado, assim, eles conseguiam desenhar as coisas só de lado. E aquilo chamava hieroglíficos. Quem é que conseguiu traduzir isso? Né? Essa linguagem antiga egípcia. Né? Está aqui a resposta. Uma estela, ou seja, um pedaço de pedra enorme, é uma coluna monolítica ou pedra destinada a inscrições que poderiam ser governamentais ou religiosas. Então, era escrito nessa pedra assuntos do governo ou concernente à religião. E era muito utilizada no Antigo Egito. É um fragmento de uma estela pesando cerca de 3/4 de toneladas, mede 1,18 m de altura, 77 de largura e 30 de espessura, praticamente o tamanho de uma televisão LCD, ou de uma pesada mesa de centro. O conteúdo das inscrições da pedra de Roseta é muito mais importante do que sua composição. Seu nome é uma homenagem à cidade de Roseta, na província egípcia de Al-Buraira. Deve ser isso a pronúncia, não sei, é egípcio. Onde foi descoberta pelo exército de Napoleão, em 1779. A pedra data 27 de março do ano 196 a.C. e traz um decreto feito por sacerdotes egípcios, endossando a Faraó como um ótimo e honesto governante e respeitoso seguidor dos deuses egípcios. Claro que eles iam escrever um elogio ao líder deles, numa pedra. Eles nunca iam escrever uma coisa feia, né, do Faraó numa pedra, porque senão ia morrer todo mundo. Claro que eles escreveram um elogio ao líder supremo deles do Egito. Mas o que acontece é que essa pedra, ela foi escrita nos caracteres egípcios, hieróglifos e grego. Pela primeira vez, então, que aquelas figurinhas egípcias foram, então, agora traduzidas para o grego. Isso foi encontrado nessa pedra chamada o quê? Pedra de Roseta. Então, a partir daí, então, começou, então, a se entender que isso daqui, ó, esses desenhos, é uma linguagem egípcia antiga chamada hieróglifos. E essas figuras foram traduzidas pela primeira vez para o grego, esculpido na pedra de Roseta. Como funciona a pedra de Roseta? Séculos atrás, antes da arqueologia ser considerada um campo legítimo da ciência, exploradores fizeram uma incursão nas ruínas egípcias à procura de artefatos.
Os colecionadores sabiam que se tratavam de objetos valiosos, embora não tivessem meios de saber quanto exatamente valiam, devido ao fato de que registros históricos de civilizações e monumentos continham inscrições em hieróglifos, ou seja, era tudo escrito daquela forma antiga, aqueles desenhos egípcios. Linguagem que ninguém, nem mesmo os egípcios, conseguiam decifrar. Os segredos do passado do Egito pareciam perdidos para sempre, até que a pedra de Roseta foi então descoberta, e ela está lá no Museu de Londres até os dias de hoje. São 3 colunas de inscrições com a mesma mensagem, mas em 3 línguas diferentes. Estudiosos usaram as inscrições em grego e o demótico para poder decifrar o alfabeto dos hieróglifos. Ao utilizar a pedra de Roseta como um glossário de tradução, os estudiosos revelaram mais de 1.400 anos de segredos do Egito Antigo. Desde 1802, a pedra de Roseta tem ocupado o espaço no British Museu de Londres. A pedra foi recentemente fechada numa caixa. Antigamente, os visitantes podiam tocá-la e investigar os misteriosos hieróglifos com os dedos. Com certeza começaram a vandalizar, e guardaram a pedra. Sua preservação nos ajuda a entender o passado do Egito e mudanças do governo durante o período greco-romano, quando o Egito era governado pelos macedônios, ptolomeus e romanos. Os faraós, dos quais a última foi Cleópatra, seriam sucedidos por cristãos coptas, muçulmanos e otomanos, turco, entre o ano de 1639 e o ano de 1517. Cristãos coptas. O que seriam cristãos coptas? Seriam cristãos egípcios, tá? No ano 1800 foi decifrada a inscrição de Berisule, trilingue, de Dário, o Grande. Ajudou a desvendar o idioma assírio-babilônico, o acadiano. Então aqui você vê como eles escreviam, não dá para entender absolutamente nada. Eudário, o rei dos reis, o rei da Pérsia, o rei dos países, o filho de Ristaspes, neto de Arsames, o Aquemenita. Eles têm que falar toda a descendência deles, para que não haja nenhum erro. Diz o rei Dário: meu pai é Ristaspes. Meu Deus, ele tem que falar do pai dele. O pai de Ristaspes é Arsames. Meu Deus do céu, ele quer falar do pai do avô, todo jeito. O pai de Arsames é Arirá. Meu Deus, ele está falando de toda a descendência dele. O pai de Ariramenes é Teifes. O pai de Teifes é, meu Jesus, é Aquemenes. Diz o rei Dário, portanto, nós somos chamados de Aquemenidas. Por isso que eles são chamados de Aquemenidas. Por causa disso, dos seus antepassados. Desde há muito tempo temos nós entendido, desde há muito tempo nossa família tem sido de reis. Ok, entendi. Eles estão todos aqui agora, os Aquemenidas, dentro da sepultura. E está tudo escrito aqui, nessa pedra aqui, Para mim parece um pedaço de bolacha. Mas é o que está tudo escrito ali. Um papiro, que seria papiro semelhante ao papel, apodrecia facilmente. Temos preservado nas cavernas de Qumran, nas colinas de Qumran, 200 anos antes de Cristo ao ano 50 depois de Cristo. Os pergaminhos do Mar Morto é a maior descoberta da humanidade. Os manuscritos de Qumran não foram destruídos, porque estavam em jarros muito bem conservados. Ebla, na Síria. Aqui é o país da Síria, tá? Não é o Império Sírio. Em 1955, a descoberta de um altar de basalto, agora em exposição no Museu de Alepo, revelou a importância de Ebla, uma cidade histórica.
onde aconteceu fatos bíblicos. Provavelmente não existe mais, porque a cidade de Alepo foi totalmente destruída pelo Estado Islâmico. É um local de descobertas ecológicas importantes e recentes. Escavações na Tel, ou seja, rio, em árabe, revelaram uma civilização muito antiga, considerada a mais antiga da Síria, Ebla, que floresceu no ano 3 e 2 milênios antes de Cristo. Tabletes de argila encontrados no palácio levaram os arqueólogos a concluir que Ebla foi destruída cerca do ano de 2250 a.C. Ora, já existia tablets naquela época. Esse aqui é um tablet de 5G, daqueles dias. Tudo que você vê aqui, ó, de marca, é letra, que contava a história daquele povo de 2250 anos antes de Cristo. Será que isso é verdade? 2250 antes de Cristo? Isso é o que a ciência alega, isso é o que a ciência diz. Quando, na verdade, a palavra de Deus vai dizer para nós que tudo que existe, existe de uma forma que aparentemente não foi criado da maneira que nós pensamos e achamos que foi criado. Quando você vê então a ciência dizendo que tal coisa foi encontrada e tem milhões e milhões de anos, não foi bem assim. A palavra de Deus vai declarar para nós que aparentemente parece ser muito velho, mas na real não é tão velho assim não. É o que a ciência diz. No palácio do grande rei, verdadeiro tesouro de Ebla, uma biblioteca do arquivo real, foi mais de 17 mil tablets de argila foi descoberto. Olha como eles tinham tablets naquela época, 17 mil. Estes comprimidos, registrando um período importante da história da Síria, são os primeiros documentos escritos na Síria. Entre eles estava o dicionário bilíngue mais antigo do mundo. Síria. Deus fez menção de um homem que era da Síria. Quem lembra? Um homem honroso. A Bíblia fala. Quem? Quem? Não. Um homem famoso. A Bíblia diz assim, ao qual Deus deu livramento pela mão desse homem. Ele era um general. E ele tinha lepra. Exatamente. Da onde que era Naamã? Da Síria, não da Assíria. Era do país sírio. Amém? Aqui então tem uma porção de tabletes. Tudo sem Wi-Fi. E eles foram encontrados dessa forma. Se você não estuda arqueologia, a gente pega isso aqui, pisa, quebra, vende, ou até mesmo ignora, e assim por diante. Né? Tem muita coisa que foi roubada, muita coisa que já foi saqueada. Né? Isso é o que os arqueólogos conseguiram encontrar e preservar. Outros achados arqueológicos. A Arca de Noé foi encontrada, confirma o governo turco. Né? Aqui parece ser, né, uma embarcação antiga e velha. Se isso é verdade, nós não sabemos. Mas a verdade é que ela repousou sobre o monte Ararat. Isso é verdade. As 10 maiores descobertas da arqueologia bíblica. Um educador evangélico estadunidense, ou seja, americano, Walter Kaiser Jr., em 1933, enumerou uma sequência de descobertas como sendo as 10 mais importantes da arqueologia bíblica. A primeira, os amuletos de Ketef Elimon, 1979, contendo o mais antigo texto do Antigo Testamento, do século 7 e 6, descoberto por um arqueólogo bíblico húngaro israelense Gabriel Barkey. Sabe o que ele descobriu? Quase que não tem nada. É o que sobrou. Alguma coisa dá para ler. Nós temos aqui as imagens de um lugar chamado Geena.
Palavra hebraica transliterada para o grego que se encontra 12 vezes na Bíblia. Mateus 5, Mateus 29, 30, Mateus 10, 18. Geena vem do vocabulário grego, Ge-Rinon, ou Ge-Ben-Rimon, vale de Rimon, ou vale do filho de Rimon. Nesse vale havia uma elevação denominada Tofete, onde ímpios queimavam seus próprios filhos. Este vale situava a sudeste de Jerusalém. Neste local, antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, cananitas ofereciam sacrifícios humanos aos deuses Moloque. Terminados os sacrifícios humanos, este local foi reservado para depósito de lixo proveniente da cidade de Jerusalém. Juntamente com o lixo vinha cadáveres de mendigos encontrados mortos na rua, onde criminosos e ladrões mortos quando cometiam delitos. Isaías 66, versículo de número 4, fala acerca desse lugar aqui. Dizem que foi nesse lugar que Judas se suicidou. 2. Os manuscritos do Mar Morto, 1947, casualmente descoberto por um grupo de pastores de cabra, na sua maioria escrito antes da era cristã e guardados em rolos dentro de uma vasilha de barro. Dentro de vasilhas de barro, várias vasilhas de barro. Os rolos do Mar Morto, a maior evidência histórica da autenticidade bíblica, são os manuscritos do Mar Morto. Escritos antigos. Esse trecho demonstra a crença hebraica num Deus todo-poderoso. Escrita hebraica quadrada. Esse era um pedaço de papel. Em 1944, vários manuscritos antigos em papiro foram encontrados numa caverna em Wuhan, na Jordânia, perto do Mar Morto, datados do 1º século. Contém as mais antigas versões conhecidas da Bíblia. Os papiros foram escondidos, provavelmente para proteger os romanos, durante a primeira revolta dos judeus no ano 66 depois de Cristo. Terceiro, o papiro de John Villand, descoberto em 1934. O C.H. Robert, da biblioteca John Villand, em Manchester, Inglaterra, conhecido como o mais antigo texto escrito do Novo Testamento, ano 125 a 160. Os papiros B52 da biblioteca de Reinlandes, também conhecido como fragmento de João, é um fragmento do papiro exposto na biblioteca de John Reinlandes, Manchester, Reino Unido. Contém parte do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 31 e 33, no grego, e no verso, contém linhas dos versos 37 e 38. Isso aqui. E quando é comparado a tradução desse papel antiguíssimo, bate exatamente com a nossa tradução moderna dos dias de hoje. O quarto, a pintura mural da tumba de Beni Hassan, 1923, em Tebas. Uma pintura mural da tumba de um nobre em Beni Hassan, no Egito, que data do tempo de Abraão, 19 a.C., século XIX. A descoberta revelou como era a cultura patriarcal por volta de 2000 anos antes de Cristo. Beni Hassan é uma cidade egípcia localizada a 1.200 metros da margem direita do Rio Nilo, situada em um penhasco profundo que é acessível por uma estrada construída por pedras. Então, essa descoberta dessa cidade revelou como o povo vivia nos tempos de Abraão. A Estela de Tel Dan, 1993, cuja descoberta provou, sem sombra de dúvidas, a existência do rei Davi, no ano de 1015 a 975 a.C. e o seu reinado. Placa comemorativa sobre a conquista militar da Síria sobre a região de Dan. Dan é o norte de Israel. A inscrição traz, de modo bem legível, a expressão Casa de Davi, que pode ser uma referência ao templo ou à família real.
O mais importante, todavia, é que menciona pela primeira vez, fora da Bíblia, o nome de Davi, indicando que este foi um personagem real. Essa descoberta também fez a mídia admitir que a Bíblia pode ser tomada como fonte de documentação histórica. Então aqui está a figura do rei Davi sentado no trono, aqui provavelmente algum conselheiro dele, onde comprova a existência do rei Davi. A inscrição dessa estela, pedaço de pedra, gerou múltiplas teorias entre acadêmicos de várias áreas da ciência, porque as letras transliteradas do original aramaico para o hebraico, Davi, casa de Davi, pode estar se referindo à linhagem de Davi. Até a data da descoberta era a primeira vez em que o nome de um rei de Israel, Davi, tinha sido reconhecido entre os epigrafistas, historiadores e arqueólogos. As opiniões teóricas finais do consenso entre os acadêmicos e arqueólogos epigrafistas é que 3 fragmentos é uma referência ao rei Davi, sucessor do rei Saul e pai do rei Salomão, reis da primeira monarquia israelita, segundo os livros de 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º Reis, contidos no Tanakh dos judeus e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa estela, esse pedaço de pedra, é parte dos estudos de uma nova ciência social, a arqueologia bíblica. Ou seja, os historiadores, eles acreditam que, na verdade, a Bíblia simplesmente era um livro de histórias fictícias, mas nada, na verdade, travou. Mas comprovam que tudo, na verdade, foi real, existiu, não é invenção humana. Vamos lá, assim. Isso. O sexto, o Tablet 11, 1872, do épico de Gilgamesh. Esse nome todo aqui, gente, é difícil. Descoberto pelo arqueólogo bíblico e assiriologista inglês George Smith. A descoberta deste documento provou a antiguidade do relato do dilúvio, descoberta na colina de não dá para pronunciar isso. No Cazaquistão, escrita em acádio, ou seja, uma língua muito medieval, muito antiga. A narrativa de Gilgamesh é a mais bela obra de literatura babilônica. Foi exumada nas colinas do Iraque no século XIX, examinada por George Smith. A obra compunha-se de 12 cantos, cada um com cerca de 300 versos. Então, tudo isso aqui é uma escrita, né, que narra eventos até mesmo do dilúvio. Você vê que povos de outra cultura narravam histórias bíblicas. 7. A fonte de Gion. Narrar Gion. 1873, mencionada no 2 Samuel 2, versículo 3, e Jeremias 41, 12, pesquisada pelo arqueólogo americano Edward Robson. As inscrições de Siloé, uma passagem do texto inscrito encontrada originalmente no túnel de Ezequias, aqueduto que supria a água da fonte de Gion para a piscina de Siloé, da parte leste de Jerusalém, descoberto no ano de 1880. A inscrição registra a construção do túnel no século 8 a.C. Encontra-se entre os registros mais antigos escritos na língua hebraica, usando-se o alfabeto paleo-hebreu. Então, aqui a gente vê a inscrição na parede da piscina. Alguém pode abrir em 2 Samuel 2:13 e ler para nós? Que vai falar desse lugar. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeão, e pararam estes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. Amém? Então está
aqui o tanque, está aqui o local onde esse evento está acontecendo. O selo de Baruque, em 1975, descoberta que provou a existência do secretário confidente do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, durante os últimos anos do reinado de Judá, profetizou o exílio e o retorno dos judeus. Eles teriam que aceitar o jugo de Babilônia e não resistir. Ele foi encarcerado, ameaçado de morte, posto como falso profeta e traidor. Jeremias nomeou Baruque, o filho de Nerias, seu escrivão. Foram encontrados em uma loja de antiguidades em Jerusalém, alguns pedaços de barro marcados com um selo. Dentro desta coleção há duas peças que acredita-se ter pertencido a Baruque, em exibição do Museu de Israel em Jerusalém. Nas 3 linhas, lê-se Berek deve ser o nome do cara. Baruque, filho de Nerias, o filho de Neriá, o escriturário. Aqui então seria onde o encanto de Baruque foi batido sobre o documento, selando ele como autêntico. Nono, Palácio de Sargão II, 1843, rei da Assíria, do Império Assírio, mencionado em Isaías 20 e versículo de número 1. Alguém abre para mim Isaías 20, verso 1, descoberto por povo Emilibota. A existência do Palácio de Sargão II foi posta em dúvida por historiadores por muitos séculos até a descoberta em 1843, que pôs fim à negação histórica da menção bíblica feita em Isaías 20 e verso 1. O Palácio de Sargão II, dominando Nínive, cobria mais de 100 km², continha mais de 200 aposentos e jardins, uma bela sala de tronos, haréns, áreas de serviço e da guarda. Situado no outeiro artificial de 15 metros de altura, o palácio ocupava cerca de 1.600 m² da cidade. Isaías 20, verso 1. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Síria, guerreou contra Asdod e a tomou. Amém? Essa história não foi encontrada nos livros de história secular. Então, os historiadores acreditavam que esse episódio da Bíblia jamais tinha acontecido, que isso era uma invenção, que isso simplesmente foi uma obra assim, literária criada. Mas quando descobriram no ano de 1843 as ruínas desse palácio, ali havia as inscrições do rei Sargão II, comprovando que realmente o que Isaías disse era verdade e aconteceu. E esse aqui era o palácio do rei Sargão II. Foi essa estrutura toda que foi encontrada, comprovando que realmente a palavra de Deus não foi nenhuma história criada ou inventada por homens. 10º, o obelisco negro de Salmanésia, 1845. Um artefato que o arqueólogo Austin Henry Layard encontrou na antiga cidade de Nínive, assim chamado um dos mais antigos artefatos arqueológicos a se referir a um personagem bíblico, o rei hebreu Jeú, que viveu cerca de 9 séculos antes de Cristo. Assim como o prisma de Taylor, ambos são artefatos que mostram 2 derrotas militares de Israel. Estes artefatos mostram o desenho do rei Jeú, prostrado diante de Salmanéser III, oferecendo tributo a ele, e encontra-se preservado agora no Museu Britânico em Londres. O segundo descreve o cerco de Senaqueribe a Jerusalém, citado textualmente o confinamento do rei Ezequias. Então esse aqui é o homem que descobriu, esse obelisco, que fala da antiga cidade de Nínive, a dimensão do rei Jeú. Obelisco negro de Salmanésia. Então você vê aí os desenhos, que não são desenhos, são escritas, que narram os fatos que aconteceu
o rei Jeú, rei de Israel, mas isso foi encontrado em Nínive. Aí aqui está. A escrita embaixo do fato que ocorreu. Ilustrado ainda. Outras descobertas significantes. A inscrição de Siloé, encontrada acidentalmente por algumas crianças que nadavam no tanque de Siloé. Essa antiga inscrição hebraica marca a comemoração do término do túnel construído pelo rei Ezequias, conforme o relato em 2 Crônicas 32, 2 ao 4. Alguém abre em 2 Crônicas 32, 2 ao 4, para ver o que foi que aconteceu? Esse é o corte e este é o título do corte. Enquanto os machados batiam e os separavam apenas 3 côvados, cada um ouvia a voz do seu companheiro, e a rocha os separavam da direita e na esquerda. Neste dia batiam os escavadores, um em direção ao outro, machado sobre machado, e as águas correm 1.200 côvados para a piscina e 100 côvados era a rocha sobre a cabeça dos escavadores. Era o que eles escreveram lá na rocha. Né? 2 Crônicas 32, 2, 4, pode ler? Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Amém? Até o 4. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então eles tinham estratégia de cavarem túneis, buracos na rocha, para guardarem água ali dentro, para que eles pudessem aguentar o mais tempo possível. Como eles já haviam perdido aquele território, então eles fecharam aquilo para que eles não aproveitassem a água. Mas depois de um tempo, esse lugar foi descoberto. Texto de Balaão, fragmentos de escrita aramaica encontrados em Tel Der Alá, que relatam o episódio da vida de Balaão, filho de Beor, e descreve uma de suas visões, indícios de que Balaão existiu e viveu em Canaã, como afirma a Bíblia no livro de Números 22 a 24. Textos de Balaão, fragmentos de escrita aramaica encontrados em Tel Der Alá, que relatam um episódio da vida de Balaão, filho de Beor, que descreve uma de suas visões, indícios de que Balaão existiu. Não sobrou muita coisa, mas dá para entender. Papiros de Ipir. Esse achado arqueológico, uma escrita feita por um egípcio chamado Ipir, deve ser assim que se pronuncia, é de uma oração sacerdotal, onde manifesta seu questionamento a respeito do Deus Horus. Meu Deus, ele estava questionando Deus Horus. Tendo como motivação para essa manifestação as desgraças ocorridas em território egípcio, sendo que sua designação oficial é Papiro de Leiden 1, 344. Está no Museu Nacional da Antiguidade da Holanda, situado na cidade de Leiden. É uma espécie de poema e o autor intitula de Conselhos de Ipir, ou Ipur. As pragas mencionadas são: o rio Nilo se torna sangue, escuridão cobrindo a terra, animais morrendo no pasto, entre outros, que parecem fazer referência às pragas relatadas no livro de Êxodo. E isso foi escrito por um egípcio. Aqui os tabletes de Ebla, cerca de 14.000 tábuas de argila foram encontradas no norte da Síria no ano de 1974, datadas de 2.300 a 2.000 anos antes de Cristo. Elas remontam à época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Os tabletes
descrevem a cultura, nomes de cidades e pessoas como Adão, Eva, Miguel, Israel, Noé, e um modo de vida similar ao dos patriarcas descrito principalmente entre os capítulos 12 e 50 do livro de Gênesis, indicando sua historicidade. O nome Canaã estava em uso em Ebla. Nós temos que entender que Ebla é uma outra cidade, de uma outra nacionalidade. Eles estão fazendo menção de personagens da Bíblia. Um nome que críticos afirmavam não ser utilizado naquela época e, portanto, incorretamente emprega nos primeiros capítulos da Bíblia. A palavra Terron, o abismo, usada em Gênesis 1:2, era considerada como uma palavra recente, demonstrando que a história da criação foi escrita muito mais tarde do que o afirmado tradicionalmente. Terron. Entretanto, era parte do vocabulário usado em Tebla, cerca de 800 anos antes de Moisés. Costumes antigos refletidos nas histórias dos patriarcas também foram descritos em tablets de argila encontrados em Muzi e Mali. Outras civilizações falavam das coisas que tinham acontecido na Bíblia, no Antigo Testamento. Tijolo babilônico de Nabucodonosor. O achado arqueológico traz a seguinte inscrição em cuneiforme: Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor do templo de Ezaquil e Esida, filho primogênito de Napolazar. Vale notar que por muito tempo se afirmou que a cidade da Babilônia era um mito, e muito mais lendário ainda seria o rei Nabucodonosor. E daqui tudo foi encontrado e tudo foi achado. A estela de Menefate, que seria a estela de Menefate, uma coluna comemorativa datada de cerca de 1207 a.C., que descreve as conquistas militares do faraó Menefate. Israel é mencionado como um dos inimigos do Egito no período bíblico dos Juízes, provando que Israel já existia como nação neste tempo, o que até então era negado pela maioria dos estudiosos. É a menção mais antiga do nome Israel fora da Bíblia. Então, a estela de Menefate, de cerca de 1207 a.C., aparece aqui escrito a palavra Israel. Ou seja, as coisas já existiam naqueles dias. Então, pouco mais de 100 anos atrás, não se conhecia bem a história do Egito, da Mesopotâmia ou da Palestina, em poucas épocas anteriores a 800 anos antes de Cristo. Agora possuímos achados brilhantes que remontam a 3.000 anos antes de Cristo, ou até antes disso. Aqui a escrita sumérica, a pedra de Roseta, aqui no meio, no centro, e aí o arqueólogo aqui trabalhando, encontrando mais coisas, comprovando que a palavra de Deus realmente é verdadeira. Podemos então usar pesquisas arqueológicas para confirmar fatos relatados nos livros históricos e proféticos. Contudo, elas não trazem discernimento espiritual. Descobertas arqueológicas confirmam a batalha de Sisaque contra Roboão, o reinado de Omri e o poderio de Acabe, a revolta de Mesa de Moabe, a queda de Samaria, a escavação do aqueduto de Ezequias, a invasão liderada por faraó Neco, a queda de Jerusalém e a deportação de Joaquim. Todas essas passagens bíblicas têm comprovação arqueológica hoje. Tais comprovações corroboram que os livros da Bíblia foram escritos por testemunhas oculares dos fatos nelas relatados e por outros indivíduos que os conheciam intimamente e que viveram nas épocas ali mencionadas. Aqui o Senhor de Baruch, nós já vimos isso. Então, iluminando o texto, exemplos do uso da arqueologia iluminando o texto bíblico, trazendo o uso ao contexto histórico. Usou reus. Deuteronômio 2, 18, a palavra or, em hebraico,
quer dizer buraco. Por esse motivo, um dos léxicos mais antigos traduz provavelmente significa escavadores de cavernas. Recentemente se descobriu outros detalhes sobre os horreus. Eles eram tão avançados como qualquer outro da antiguidade. Os horreus são agora chamados de horritas. Escavações na cidade de Muzi, na Mesopotâmia, ano de 1929, revelam costumes relativos às leis e à vida da família deste povo. Exemplos de uso da arqueologia acerca de Salomão. Salomão é famoso por sua sabedoria. No entanto, a história antiga fala tão pouco sobre ele que alguns estudiosos se perguntam se sua riqueza e sabedoria foram realmente realidade exagerada nos relatos bíblicos. Foram feitas escavações da cidade de Megido, no ano de 1925 a 1939, os edifícios do lugar comprovam o conhecimento arquitetônico de Salomão e o seu interesse nesta arte. Os achados reforçam o costume do monarca de fundar várias cidades que se destinavam a abrigar carruagens militares, conforme 1 Reis 10, 26. Escavações posteriores em Razor da Galileia, no ano de 1955, mostram indícios de uma riqueza semelhante no nível de ocupação da era salomônica. Estima-se que o portão principal de Razor seja idêntico ao portão construído por Salomão em Megido. Salomão, os historiadores eles questionam. Só que o Egito antigo já existia há muito tempo antes, e pela construção ali das pirâmides, dava para se entender perfeitamente o nível de tecnologia, de conhecimento, de construção que eles tinham, que supostamente era tão avançado que muitos acreditam que aquilo foi construído por seres de outro planeta, porque eles pensam que por ser tão antigo aquele povo não tinha conhecimento para fazer aquilo de tal forma, de tal maneira, não tinha conhecimento de arquitetura para construir aquilo daquela forma, daquela maneira, quando na verdade nós nos enganamos, né? Não é porque são tempos antigos que aquela civilização era totalmente desprovida de tecnologia e de conhecimento. Quando você fala de, por exemplo, de maquiagem, de shampoo, esse tipo de coisa, a gente pensa que é coisa recente, mas os egípcios já usavam esse tipo de coisa, já milhares e milhares de anos atrás. Evidências concretas das escrituras. As inscrições cuneiformes, que era a linguagem usada ali na terra do Mediterrâneo, que é a linguagem mais antiga, encontradas em Mali, no Médio Eufrates, perto do rio Eufrates, continham nomes bíblicos que situaram subitamente no período histórico as narrativas sobre os patriarcas, até então tomadas por um simples histórias piedosas. As inscrições cuneiformes encontradas no Mali, no Médio Eufrates, continham nomes bíblicos que situaram subitamente no período histórico as narrativas sobre os patriarcas, até então tomadas por simples histórias piedosas. Esses concretos das escrituras, escrito do Mar Morto, ok, escrito do Mar Morto, nós já falamos sobre ele, certo? Evidências concretas das escrituras, com Ugarite, na costa do Mediterrâneo, por descobertas pela primeira vez os testemunhos do culto cananeu a Baal. O acaso quis ainda que no mesmo ano se encontrasse numa caverna próximo ao Mar Morto um livro do rolo do profeta Isaías, dos manuscritos do Mar Morto, considerado de data anterior a Cristo. Então está tudo lá. As inscrições cuneiformes encontradas em Mali, no Médio Eufrates, continham nomes bíblicos. Ok, vai falando. Estou contando?
Esses manuscritos, o Mar Morto, às vezes são completos, mas grande maioria deles é fragmentos de textos ou de documentos de diversos tipos que datam mais ou menos no final do século III, o século 7 e 8 depois de Cristo. Nem todos são relacionados entre si, mas foram encontrados em grutas ou cavidades em 7 diferentes locais na margem noroeste do Mar Morto. Encontrado por pastores que estavam ali pastoreando o seu rebanho. Nesse sentido genérico, o termo inclui até mesmo alguns textos descobertos no final do século passado num genializado esconderijo usado para abrigar pergaminhos e livros judaicos velhos ou gastos da sinagoga de Esdras, na parte antiga do Cairo. O interessado em conhecer os fatos bíblicos não deve ficar somente com esse simples tratado arqueológico, mas ir às fontes e pesquisar para conhecer a riqueza da qual a Bíblia trata, e sobretudo para ter argumentos bíblicos e teológicos também. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.